Ação Brasil. Bom, gente, hoje o vídeo vai ser assim, entendeu? Sem os paramentos necessários, com cara de pós-Bitumami Start. Tô esperando um tempinho aí pra nossa audiência, que tá gigante, tem assim umas 30 pessoas, mas é sempre com muito amor. Um dia vou ter 30 mil, né, Mi? É isso aí. É. Eu tô aqui com a Michelle e ela vai aparecer um pouquinho também, pode aparecer, eu não vou passar vergonha sozinha, entendeu? Não, eu tô cansada. E ela tá acabada. Eu fiquei pensando aqui, puta, né? Porque eu não consegui sair daqui de São Paulo pra ir pra Santos por causa da manifestação. Tô morrendo saudadinho do Lucas. Mas acho que agora à tarde vai estar normal. E aí, seguindo a sequência dos vídeos que eu faço. Oi, Flavinha, chama a galera aí, vamos falar de estoque. Pra você é bom mesmo na parafusaria, né? Hashtag Merchan. Tá bom? Eu quis trabalhar, né? Já que eu tô aqui, não consegui ficar sexta-feira, que é o dia que eu tiro off com meu filho. Tudo bem com o áudio aí? Vocês estão conseguindo ouvir? Oi, Ale. Tudo bem? Então, eu resolvi estudar um pouquinho alguma coisa. Assim, os vídeos que eu tô fazendo, que eu quero fazer, eu quero viver algo real na minha vida, como a história da água no cabeleireiro, não sei quem assistiu, né? E outras histórias que eu vou contando com as coisas que vão acontecendo na minha vida pessoal. E hoje não vai ser diferente. Oi, Aline, tá boa? Hoje eu vivi, tô esperando só um pouquinho, tá, gente? Criar um pouquinho mais de audiência, né? Que são meio de 31 agora. E aí tava aqui revoltada de manhã, esperando descer, né? Liberar as estradas aí pra conseguir ver o Lucas. E aí eu pensei numa coisa super legal, que é o controle de estoque. Mas como os vídeos todos que eu faço eu vivo alguma coisa, né? Pra depois fazer o vídeo. E por que eu pensei nisso? Porque eu tô cansada, arrasada, destruída do Bitumami Start de ontem. Eis que vou na geladeira da Michelle junto. Por favor, contribuição da Michelle junto. Entendeu? E vejo este produto. Gente, que produto é esse? Né? Gente, eu amo. Não, calma. Você não vai proteger o produto. Aí eu entro, abro a geladeira e tem este produto. É, um energético, ok. Da TNT, né? Já. Ok, também. Mas sabor tangerina. Quem se consciente vai até o supermercado. Sou Vox, Marina Vaz, sócia Bitimames, na área, Jesus Cristo. Vai até o supermercado e escolhe um energético sabor tangerina. Aí, falei, Michele, o que é isso? Né? Aí eu fiquei pensando em como a gente pode falar sobre controle de estoque, né? Curva ABC, que é disso que a gente vai falar hoje, e vou pedir a opinião de vocês. Quando alguém existe como a Michele, que compra energético, TNT, sabor tangerina. Na verdade, quem toma Aline, quem toma energético... Sério. Aí eu peguei essa lada e falei, não, eu preciso falar sobre isso. Porque a Michele, ela fode com o sistema de controle de estoque. Eu posso piorar? Eu compro sempre de tangerina e maçã verde. Ela fode 2 vezes com o controle de estoque, Jesus Cristo. Energético já não é um negócio muito gostoso, né? Ainda você colocar sabor tangerina. Primeiro assim, quem tá fazendo lá o projeto de inovação e pensa, nossa, vamos lançar um sabor novo? Energético sabor tangerina. Eu não sei quem fez isso na sala de produção, mas enfim, deve ter feito um estudo. E quantas pessoas... Não tem como, né? Também acho que não. E eu não sei como é que eles fizeram esse estudo. Sei lá, quantas pessoas tomariam um energético sabor tangerina? Ou não fizeram. Então, assim, como pegar um exemplo tosco como esse e transformar numa lição, que é isso que meus vídeos fazem. Então, o que eu pensei? As pessoas que trabalham de estoque que estão assistindo, tem várias formas de se controlar um estoque, de se pensar como você vai fazer, realizar compra, ou desenvolver produtos, ou produzir, né? Então, uma é capacidade produtiva. Então, quanto que você consegue produzir em determinada área, ou comprar de acordo com o seu fluxo de caixa, né? Então, capacidade produtiva. E a demanda, que é o quê? Como as pessoas compram, que produto que elas compram, que é SKU, que a gente chama, né? Qual o tipo de produto que elas compram. Então, tem 2 tipos de jeito de você controlar o seu estoque. E todo mundo sabe que estoque mal controlado é dinheiro parado. E toda vez que há
dinheiro parado, né? Por você não saber quantos SKUs e quantos produtos e qual a segmentação de produto você quer, a sua margem de lucro, ela se atrapalha toda, né? Porque você fez uma conta para esse preço final desse produto, você tem que saber em quanto tempo ele vai ser vendido. Porque senão isso também impacta no preço. Porque você já produziu e deixou ele no estoque. O tempo que ele não roda vai atrapalhar você, né? Então o seu preço fica muito atrapalhado. A Marina, como é tonta, dando um monte de like pra parecer que tem um monte de gente. 8 pessoas. Marina, para com isso. Oi, Iris, tudo bem? Controle de estoque, imagina, por exemplo, para vocês da dieta caseira, não deve ser fácil, né? Porque são perecíveis e congelados. Então, como saber qual o melhor grade, quem vende sapato, quem vende roupa, principalmente. Então, você tem que fazer uma média para entender qual o tipo de controle de estoque que você vai fazer. Tudo isso porque isso vai impactar na sua... A Marina mandando coração agora. Para de me atrapalhar, Marina Vaz. E assim, como que você vai conseguir controlar a sua compra, né? Porque você não pode estocar um período muito longo. Mas, Dani, eu estoquei agora. E agora você tem que fazer isso rodar, tá? É muito difícil, Ale, né? Não é fácil. Mas tem algumas técnicas que ajudam. Quando você está começando do zero, aí não é fácil mesmo. Você tem que aprender... comprado. Como são... Então, todo... Qual a primeira coisa que você tem que saber? Se você começou do zero, tá? Vou começar do zero. Qual o volume de estoque que eu compro? Primeiro, tem uma coisa que é interessante saber, é que você pode negociar com seu fornecedor alguns tipos de contrato, né? Quando eu trabalhava na área farmacêutica, eu negociava tipos de contrato. Por exemplo, eu estou começando com um produto novo, né? Então eu não sei qual o volume que eu tenho que comprar. E normalmente as pessoas têm mínimo de compra, pedido mínimo, né? Então a primeira negociação começa na compra. Se você não sabe quanto vai girar, é um teste, é um MVP que a gente chama, negocia. Tá travando? Vocês estão me vendo? Mi, tá travando? Eu tô testando aqui também. Tá bom? Tá assistindo? Olha aí, olha, abriu, você vê. Tá travando, Aline? Ah, não vai me derrubar, né? Não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir negociar com seu fornecedor ou prazos mais longos de pagamento. Porque imagina assim, você tem um salário todo mês. Aí as contas vencem antes do seu salário. Aí elas vão ter juros. E com isso você vai ter que pagar depois. E aí já toda a margem de lucro que você tinha combinado e feito para esse produto já era. Né? Beleza. Então, assim, a primeira coisa que é legal vocês fazerem na hora de comprar um produto com o fornecedor é negociar com ele prazo de pagamento e quantidade mínima. Abre o jogo com ele, fala que é um teste, que você pode ser um super cliente depois, mas agora você não sabe, né? Consignação é um outro assunto que a gente pode falar mais profundamente, mas isso é uma das coisas. Aí, por exemplo, qual o produto que eu vou testar? Ale, eu vou usar você de exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho que saber o que gira mais. E o que gira mais quando conversando do zero não existe. Então você tem que dar uma olhada no seu concorrente, né? Então, se todo mundo compra mais Mulher Maravilha como fantasia, aí você vai ir pra, sei lá, pra menino Homem-Aranha. Por que você vai comprar um estoque de 50, sei lá, 60 camisetas do Lanterna Verde? Né? É legal dar uma analisada o que está acontecendo também na televisão, no mercado. Então, se tá um filme do Superman agora, então as fantasias que você tem que estar de olho são as fantasias do Superman, como aconteceu com a Elsa na Era do Gelo. Na Era do Gelo, eu já misturei os desenhos tudo. Confundi, gente. Quando aconteceu com a Elsa no Frozen. Então, assim, saber o que está acontecendo ao seu redor, ao seu mercado, vai ajudar você também olhar o teu controle de estoque. Aí tem umas técnicas, tá? Tem uma coisa chamada média ponderada, né? Então anotem aí, pra vocês darem uma olhadinha no Google e se aprofundarem nisso. Que é quando você faz o cálculo da média das coisas que você está comprando, né? E versus a demanda. É muito importante vocês saberem por SKU que saiu. No caso da Flavinha da ferramentaria, por exemplo, é difícil, né? Porque são vários SKUs, né? Quando o Steve Jobs voltou, depois de ter sido demitido da Apple, né? Então ele voltou a trabalhar na Apple de novo. Quando ele chegou lá, tinha milhares de SKUs. E ele cortou tudo e ficou com 4 bons produtos, né? Então, e como é que ele sabia isso? Indicador de desempenho. Pega lá o Excel, coloca numa coluna o que vocês estão vendendo por SKU, né? Aí vamos lá o exemplo, né?
TNT sabor normal. TNT sabor tangerina. No caso. Estranho. Né? E aí você vai colocando mês a mês, ou controle semana a semana, qual é o SKU que está saindo mais. E aí você consegue controlar qual é o teu produto premium. E aí você usa uma segunda técnica, né? Que é a técnica de Pareto, ou a técnica da curva ABC, que a gente chama. Então, você vai ter uma curva ABC de produtos, tá? E você tem que investir naquele, como está seu fluxo de caixa naquele período, qual a velocidade de venda. Isso é muito importante, gente. Não é que só vendeu em maio. Você tem que saber, eu coloquei a venda dia 1º, qual foi o volume de produtos que vendeu por dia, para que você saiba qual é a velocidade, tempo médio de venda daquele produto. Senão você fica aí com o produto no estoque e ele vai ficar no estoque de novo no próximo mês e de novo no próximo mês. Porque você acha que tem que pedir TNT de tangerina, né? Quando você faz a curva ABC e você percebe que só a Michelle compra TNT de tangerina, que é isso que acontece no supermercado lá, na hora de fazer as compras, né? O cara fala assim, nossa, mas sempre vende TNT de tangerina. Mas aí só a Michelle compra. Então, vocês têm que fazer lá o estoque e perceber quais são os produtos que você não precisa recomprar. E aí você usa uma técnica chamada técnica de Pareto, né? Você tem aí 80%, a sua riqueza, ela sai em 80% daquilo que você vende. Então, vale a pena concentrar energia, força, dinheiro e estoque nos 20%? Coloca lá assim, avise-me quando chegar, ou avise-me se você precisa, ou fala para a pessoa se ela pede isso, se ela precisar, para que você não tenha no estoque um produto encalhado, tá? Ai, Dani, me perguntaram, vamos colocar as perguntas aí, tá? Mas, como é que eu sei que vai encalhar, né? No começo é mais difícil, mas depois você tem que fazer a média ponderada de todo o seu período. Se você é uma pessoa que trabalha com fluxo de caixa muito reduzidinho, todo dia, para saber o que aconteceu na tua curva ABC. E aí você decidir aonde vai investir dinheiro na hora que você for comprar os produtos, tá? Quem tem fluxo de caixa também muito reduzidinho, não pode ter milhares de SKUs. Então, você tem que escolher. Se tem 7 sabores de TNT, você não vai comprar TNT tangerina, né? Então, indicador de performance, gente. Excel, nome dos produtos por SKU e o que está acontecendo na semana. E qual é o tempo médio de venda? Tempo mesmo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Qual é o tempo médio de venda de cada SKU? Porque no final do mês você fala assim, vendeu TNT de tangerina? Vendeu. Demorou quantos meses para vender? 3. Vale a pena? Então tem 3 ferramentas básicas, tá? A ferramenta, sim, Excel, né? Se for isso que você está me perguntando. Mas metodologias, eu gosto muito de você usar a curva ABC, né? Se você colocar na internet aí você vai achar, tem várias coisas legais. Para quem tem coisas perecíveis, tem que tomar cuidado que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Tem um jeito certo de guardar na gôndola, tá? E a média ponderada. Então é um Excel onde você vai controlar qual é a média dos seus produtos e em quanto tempo eles permanecem no seu estoque, para você escolher qual é o próximo investimento do fluxo de caixa, tá? Eu vou dar uma pesquisada, ali se existem algum... Então, aí tem umas startups que você consegue controlar estoque de um jeito bem legal. Tem a Bling, né, BLING, é bem interessante, é barato, acho que, sei lá, vê aí quanto tá custando a Bling por mês. Acho que tá uns R$ 49,90 por mês, uma coisa assim. Então lá você consegue emitir nota e controlar estoque. Viu, Ale? É bem legal. É essa que te força, né, a você conseguir controlar o seu estoque lá. Mas isso aí depois é extrair e raciocínio. Você olha lá o tempo de... Tem que medir, tá? Então, o prejuízo principal de não conseguir manter o controle do estoque, né, da sua empresa é porque toda a margem que você conseguiu fez a precificação super correta. Aí tá vendendo no preço certo. Só que aí ele fica muito tempo no estoque. Então, quando ele fica muito tempo no estoque, o que acontece? Você perdeu toda a margem que você estava pensando. Aí o ponto de equilíbrio nunca chega. E nunca sobra dinheiro, e você nunca lucra, e você não sabe. Aí você olha o preço, o preço tá certo. Por que tá dando errado? E às vezes é o estoque que tá te levando pro buraco. Tá bom? Porque você tem que começar, às vezes, a pagar a duplicata do teu fornecedor antes de ter vendido. E isso é matemática simples, né? Pra saber que você se ferrou. Tá? Então, terminando o vídeo agora,
Peraí, ó. O valor é R$50. Chora, Lê. Tem o de R$25, mas com integração com e-commerce é R$50. Ó, e por tem mês. uns que integram com e-commerce. O Bling é um deles. O plano Quanto por dele- mês? O plano dele de Vou mostrar aqui. integração é 50 por mês. Ó, o Bling, por exemplo... Ah, não dá pra ver, né? O Bling, ele tem planos de R$50 por mês, tá? Não ganhei nada do Bling, não. Né? Mas são modelos interessantes. Então, você precificou de jeito, aí demorou tempo pra caralho pra vender o estoque, acabou com o teu preço. Te amo também. Doido. Então, assim, quando você tiver na sua base de clientes, pessoas como a Michelle, que compram tangerina E maçã verde. e maçã verde, ela vai atrapalhar a sua curva ABC, ela vai ficar na C, muito provavelmente na F, né? Porque ninguém toma energético com sabor tangerina. E aí você tem que aprender a estudar isso, tá? Não, ai, vendeu. A Michelle, tipo, tava todo mundo esperando vender. Ela entra, quando ela sai do supermercado, todo mundo, vendeu tangerina! Que funciona, tá? Então, meu convite pra vocês hoje é: controlem o estoque de vocês usando a curva ABC, usando a técnica de Pareto. Achem um aplicativo como o Bling, por exemplo, que possa controlar isso um pouquinho mais automaticamente, mas analisem, estudem. Não adianta ter precificação quando o estoque ele é volumoso, tá? Ele vai acabar com a margem de vocês e aí o lucro não vai existir nunca, tá? Só isso. Tá bom? Beijo, e assim que eu estiver vivendo coisas interessantes na minha vida aí, quando eu tiver dúvida, quiser trocar com vocês, eu volto. E eu acho que tô pensando em marcar um dia, uma hora, sabe? Assim, pra todo mundo saber que vai rolar. Porque aí eu acho que eu consigo uma audiência melhor, tá bom? Dá tchau aqui, Magrela. Beijo, gente. Só ela. TNT. Só ela toma Tamo essa porra. junto, TNT.